Cláudio Basbal. Há tempos a gente estava com saudade do senhor. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Todo meu, viu? Alegria de estar aqui. Toda nossa. Olha, hoje vamos falar sobre suspensão de menstruação. Sei que muitas mulheres falam assim, mas a gente não pode suspender a menstruação, porque aí a gente não sabe se a gente está doente ou não. Existe aquele mito antigo que a mulher que não menstrua é uma mulher doente. Em que casos a gente pode pensar nessa possibilidade? De fato, Kátia, uma mulher que não menstrua naturalmente, ela está com problema. Não vou dizer doente ou não, ela está com alguma disfunção, alguma coisa que não está funcionando bem. Por isso, a menstruação é um processo cíclico, como o nome diz, mens, vem de mês. Todos os meses a mulher menstrua fisiologicamente. Mas a mulher que menstrua, ela não está limpando o seu sangue como normalmente as nossas avós diziam. Ah, a menstruação serve para limpar o sangue. Não tem nada a ver, né? Inclusive, milênios atrás sempre dizia que a mulher menstruada era impura. Não podia fazer bolo, que ele desandava. Pois é, não pode lavar a cabeça, né? Quer dizer, além de menstruada, fica com a cabeça cheirosa, não dá bem. Então, na realidade, o que é a menstruação, é muito claro, de um modo geral, a mulherada sabe hoje o que é uma menstruação, é a descamação do endométrio. Então, nós temos o útero, um revestimento interno, os hormônios ovarianos vão trabalhando, o endométrio de dentro do útero se prepara, se não tem um ovo, ele descama e os vasos que estão ali embaixo sangram. É apenas uma área, digamos que fica ferida porque perde o revestimento, e isto é a menstruação. Não tem sangue sujo, não tem sangue limpo. O sangue é o sangue. Em que casos que é indicado a suspensão da menstruação? Este é um aspecto que eu acho que a abordagem é importante e é interessante. Eu parto de um princípio, isso é muito controvertido. As opiniões médicas e as sociedades médicas, de um modo geral, elas ainda se digladiam um pouco. Mas a dose, eu diria que é como os franceses dizem que no amor e na medicina, nem sempre, ni toujours, ni jamais. Né? Nem sempre, nem nunca. Cada caso é um caso. Ou seja, se uma mulher está menstruando naturalmente, ela não tem grandes desconfortos, ela não fica com grandes incômodos. Aliás, quando eu entrei na faculdade, ainda hoje se usa a expressão, ela ficou incomodada. Porque traz incômodos, não é verdade? Mas se são incômodos que não afetam a qualidade de vida dela, eu pessoalmente, como ginecologista, acho que não tem que se mexer no que está quieto. Se não traz transtornos para a vida dela, nenhum incômodo grande, pode deixar assim. Aliás, uma estatística feita há não muito tempo atrás numa universidade em São Paulo, demonstrou que gira em torno, digamos, de 30% das mulheres que diriam que gostariam de interromper a menstruação porque dá desconforto. Ora, isso quer dizer que 70% das mulheres estão contentes assim. Dá aquela sensação de feminilidade, né? Que quando a mulher vai entrar, por exemplo, na fase do climatério, à beira da menopausa, quando ela traz, ela já se preocupa, será que eu vou continuar mulher? Eu não estou menstruando? Quer dizer, a menstruação é um evento fisiológico que não vai envelhecer, nem vai rejuvenescer. Né? Tem muita menina que menstrua todo mês e já é uma velha desde que nasceu. De temperamento emocional, é verdade. Comportamento e assim vai, não é? Vamos para alguns mitos e verdades? Vamos. Vamos ver o primeiro. Suspender a menstruação pode causar câncer de ovário. Mito ou verdade, doutor Basbal? Existe um comportamento de uso de medicação contraceptiva que deixa os ovários em repouso. Ao contrário, os ovários, a mulher que toma pílula, quando numa suspensão de menstruação, por exemplo, ela não menstrua no sentido estrito da palavra. Ela sangra ciclicamente às custas do que ela ingere, ou do que ela aplica, ou do que ela carrega, como um DIU, por exemplo. Aquela mulher que dá aquela pausa de uma semana para iniciar a próxima cartela de pílula. Exato. Né? Então existem pílulas que fazem isso. Aliás, se diz que quando foi desenvolvido a pílula, isso vamos voltar na década de 60, né? Os médicos definiram que era melhor fazer isso para ciclar de alguma maneira e a mulher sentir-se não com alterações do seu corpo.
ela menstrua. Na verdade, Não é uma menstruação. não é uma menstruação. É Não um teve sangramento, ovulação, né? é um sangramento cíclico. Tá. Né? Independente disso, você sabe que a mulher menstrua sem ovular também, né? Não, sim, mas uma vez que ela toma a pílula, ela não ovula, né? ela vai descamar através dos hormônios. Mas quem suspende a menstruação pode ter câncer de ovário? É um mito, não, isso né? é um mito, não é uma coisa que possa se dizer com a experiência médica afirmando isso. Não. Mesmo porque as pílulas hoje em dia têm uma dosagem hormonal muito menor do que a gente tinha lá atrás, né? Caiu muito. No começo era não só os tipos de drogas, mas a quantidade das drogas. Então isso levou a problemas mamários. Ainda hoje leva, mesmo ao contrário, muitas vezes a baixa dosagem faz sangrar. Tem aqueles escapes, né? Aquilo fica, o endométrio fica sangra ou não sangra. Ele começa a descamar aqui, descamar ali, e a mulher tem esse spot, essa mancha que começa a atrapalhar. Principalmente nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses. A base dos hormônios antigos eram muito grandes e eu diria, não usasse, porque ali sim poderia dar problemas graves no câncer de endométrio, câncer de mama, poderia, graças às altas doses. Mas hoje isso já não acontece. Vamos para mais um mito ou verdade? A suspensão da menstruação é uma boa alternativa para quem tem endometriose. Lindo, perfeito. Primeiro, a endometriose, que hoje todo mundo já está, graças a Deus, sendo bem informado, né, é uma doença dramática que evolui progressivamente e que compromete seriamente a qualidade de vida da mulher e compromete muito severamente a fertilidade dessa mulher. Então, a endometriose, que não compete aqui eu explicar de novo, mas se precisar a gente conversa, esse tecido que vai descamando, se eu der uma pílula continuamente, se eu der uma injeção para bloquear a menstruação, freando o ciclo, porque o ciclo hormonal, ele é assim, ele vem daqui. Por isso que a pessoa dizia que o sangue vai para a cabeça. Não vai para a cabeça, não, ao contrário. Então é assim, hipotálamo, centro superior lá no cérebro, hipófise, que a maioria já ouviu falar, e a hipófise estimula os ovários. Eles fabricam o hormônio, estrogênio, depois ovula progesterona. O endométrio diz, oba, tem estrogênio, tem progesterona, vamos epitelizando, daqui a pouco vem um ovo, não vem o ovo. Aí ele libera tudo. Aí ele libera tudo, vai embora. Ok, então este é o funcionamento, não é, da coisa. Como a endometriose é tecido endometrial fora do lugar... Em qualquer parte do abdômen. Exatamente, se eu não deixar a mulher menstruar, esses focos esperam o hormônio, não tem hormônio, eles começam a murchar e atrofiar. Porque o problema, né, doutor Basbal, é que a mulher acaba sangrando pelo endométrio, mas sangrando por esses focos que estão espalhados pelo abdômen. Exatamente. E aí a dor é tão intensa. Que é pela menstruação, naquele úterozinho que temos ali, a gente pode entender que este endométrio que deveria descamar, seguir o canal vaginal e se exteriorizar, uma parte dele faz a menstruação retrógrada e gotas de sangue caem dentro do abdômen e pequenas amostras de células de endométrio caem lá dentro e elas dizem, opa, vou me plantar aqui. Vou grudar aqui no intestino, vou grudar. Gruda na bexiga, gruda no peritônio, gruda nos ovários e ali elas resolvem menstruar dentro da barriga e aí a gente para quando faz-se. Esse é um dos melhores tratamentos depois do tratamento cirúrgico, se é o caso. Então é uma verdade. Muito grande. Agora vamos ver o próximo mito ou verdade? A suspensão da menstruação é indicada para mulheres que sofrem de anemia devido ao fluxo intenso. Volto e o doutor Basbal vai responder para a gente. Agora, voltando ao doutor Cláudio Basbal, vamos lembrar então se é mito ou verdade? A suspensão da menstruação é indicada para mulheres que sofrem de anemia devido ao fluxo intenso. Claro. Se o fluxo é intenso, vamos dizer, a caixa d'água está vazando. Temos que, primeiro, diagnosticar qual é a causa deste sangramento uterino anormal. Esse fluxo intenso, né? Exatamente, que podem ser condições da alteração só da fisiologia, ou seja, hormônios desencontrados, mas pode ser até um câncer de endométrio que sangra,
não é? Pode ser ovário policístico, com irregularidade, né? Pode ser uma adenomiose, que é a endometriose que infiltra o útero. Então, primeira coisa, o diagnóstico preciso para que a gente estabeleça. Mas se ela está sangrando muito e é uma condição básica eu parar esse fluxo, eu interrompo. Eu dou um bloqueio hormonal completo, eu mantenho pílula contínua durante um período e, sem dúvida, ela recupera-se da anemia e pode até ser operada, que às vezes a gente não consegue operar. É um pré-operatório. Suspende a menstruação até 2, 3 meses. Até para conseguir operar depois. Conseguir operar, para evitar uma transfusão de sangue. É porque a anemia é uma das indicações da não cirurgia, né? Sem dúvida. Ou você já opera em condição de risco. Uma pessoa que não está na plenitude das suas condições físicas. Então é uma verdade. Uma verdade, sem Vamos dúvida. ver a próxima. Deixar de menstruar prejudica a fertilidade. Não tem sido demonstrado isto. Muitas vezes, dependendo do tipo de tratamento, uma mulher que toma pílula há muito tempo, contraceptivo oral, às vezes a menstruação, quando ela para a pílula, ela não menstrua logo. Pode Demora ficar um tempo, né? Fica 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas depois tudo se ajeita. Ao contrário, às vezes você dá pílula 3, 4, 5 meses e você para, há uma espécie de rebote. Como os ovários não estavam trabalhando, eles começam a trabalhar tudo vapor. Ele diz, opa, tiraram o meu bloqueio, vamos lá, meninada, né? E pau, e aí engravida. Tem que tomar cuidado quem toma pílula anticoncepcional também, porque esquece e acha que pode tomar depois. Tomo 2, 3, que eu esqueci outros dias e tudo bem. Pelo e amor aí de Deus. Traz um transtorno severo. Um transtorno, aliás, não só com isso, como também essa história de tomar pílula do dia seguinte. Atenção, meninas, cuidado, não como é assim. método anticoncepcional. Sem dúvida, na realidade é assim, antecipo tudo, eu dou uma carga hormonal grande, nesse momento o endométrio diz, meu Deus, que carga hormonal é essa? Ele engurgita, e aí não tenho mais aquele hormônio, ele tchuf. Esse é o mecanismo, mas não é para usar como contraceptivo, não. Ninguém pode usar isso como contraceptivo. Aí começa a dar desculpe, o samba do crioulo doido, não é por aí. Mesmo. Não é? Então aqui é um mito. A suspensão da menstruação tardia à menopausa, doutor Basbaum. A suspensão da menstruação tardia, eu imagino que seja retarda a menopausa. A mulher, ao invés de menstruar aos 50, menstrua aos 60. Não. A mulher traz uma carga de óvulos desde que ela foi gerada e quando ela nasce. E o que vai acontecer? Aquilo vai ser consumido. Né? A única coisa que a gente tem que ressaltar hoje é assim. Antigamente, o que era a população feminina? Meninas menstruavam primeiro mais tarde, menstruavam dos 15, 16, né? e assim por diante. Hoje menstrua-se mais cedo, às custas de uma série de fatores que não é o caso. Mas elas menstruam mais cedo. Antigamente a menina casava cedo, engravidava cedo, e elas tinham um filho, amamentavam 2 anos, outro filho, amamentavam, então... Se menstruava pouco, né? Muito pouco. Então menstruava 1/3 do que a mulher menstrua hoje. Hoje a mulher deixa para ter filhos quando já tem mais idade, menstrua todo mês. E começa a menstruar mais cedo. Então, né, de fato, se fatores hormonais, né, vão causar problemas na saúde dela, ela está menstruando mais. Se ela tem uma tendência à endometriose, ela pode ter problema. Quanto mais menstruação ela tiver, mais ela tem chance desses focos acordarem toda a menstruação que ela tem. Antigamente se fazia um cálculo. A menina que menstruou aos 15 anos vai ter mais ou menos aqui quando tiver 50 anos, ela vai entrar no climatério, que é o período que antecede a menstruação. Hoje nós já não tem mais esses cálculos, né? Não, primeiro que se menstrua mais cedo, entram fatores hormonais, entram fatores ambientais. De certa maneira, as estatísticas mostram, né? A gente usa hoje aquela expressão, medicina baseada em evidência. Como é que eu tiro uma conclusão? Antigamente eu preferia dizer, medicina não é uma ciência exata. Mas ela tem a sua exatidão própria. Sim. Ela se baseia em evidências. Evidências retiradas da experiência do mundo inteiro, e aí a gente vai ver o que está acontecendo. A mulher não continua menstruando até os 60 mesmo hoje. Há uma média.
Na população brasileira, ela gira em torno de 49 anos, vamos dizer, dos 49 aos 51 é a média da mulher brasileira menstruar. 49 anos, 50 anos, ela já para. E começa com o climatério, que é o período que antecede a menopausa. Aqueles poucos anos que vão já dando algum sintoma, alguma falha, entendeu? E aí ela simplesmente para de menstruar e depois de 6 meses a gente diz, olha doutor, eu não menstruo há 6 meses, então eu posso rotulá-la, provavelmente a senhora já está na menopausa. Olha, só lembrar você de casa, para você sempre consultar o seu médico. Essas histórias que você acha, mas eu estou me informando pela internet. Anualmente a gente tem que fazer exames ginecológicos. O seu médico, de acordo com a tua necessidade, vai te orientar com o melhor procedimento. Tenha uma conversa franca sempre com ele, diga o que você prefere, o que você deseja. E aí você vai saber direitinho o que pode ser feito. Não fique constrangido em fazer perguntas não, viu? O Dr. Cláudio Basbal, que é ginecologista, claro que volta mais vezes ao programa. Quer conhecer um pouco mais do trabalho dele? Tem um site que é o www.promatrix, tudo junto, promatrix.com.br. Obrigado mais uma vez, viu? Adoro quando o senhor vem. Muito obrigado, viu? Kátia. Sucesso, Prazer em sempre. revê-la.